presença de Deus, podendo de maneira coletiva adorarmos a Jesus, sermos ministrados pela presença, pela palavra de Deus. Glória a Deus. Deus é bom, viu, irmãos? Que bom que Ele é bom. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Glória a Deus. Nós vamos continuar, irmãos, a nossa mensagem sobre obediência. E nós sempre temos usado como pano de fundo lá Jeremias 35, quando Deus, através do profeta Jeremias, lança em face da nação de Israel a dificuldade que eles estavam tendo de obedecerem a Deus. Deixa eu ligar meu chefinho aqui, meu cronômetro. E para isso, Deus usou uma história verdadeira, que era dos recabitas. Esses recabitas, eles estavam obedecendo há muitos anos o comando de um antepassado. Algum antepassado deles deu uma ordem humana, falou: olha, e se dentre nós, do nosso clã, da nossa galera, da nossa tribo, da nossa família, nós nunca mais tomássemos vinho, nem construíssemos, nem plantássemos isso ou aquilo, o que vocês acham? E passado algumas gerações, eles vinham obedecendo à risca, ou a sugestão, ou a ordem desse antepassado. Era a ordem de um homem, mas eles vinham obedecendo. Aí Deus, que já estava assim um pouco cansado, entre aspas, embora Deus não se cansa, mas numa figura de linguagem, Deus já estava um pouco cansado da desobediência do seu povo Israel. Ele usa o profeta Jeremias, e o profeta então diz: olha, Israel, ele, os recabitas, estão obedecendo fielmente a ordem de um homem, e vocês, ó Israel, Deus dizendo, meu povo, não têm obedecido a ordem de um Deus. E aí o profeta Jeremias lança em face de Israel essa incapacidade que eles estavam tendo de obedecer. Então a obediência a Deus, irmãos, é algo muito importante para todos nós, principalmente nós que somos cristãos, que temos acesso à palavra de Deus. E nós temos já alguns cultos, quando nós pregamos, nós temos falado sobre isso. E da última vez, nós paramos num ponto onde nós estamos falando que obedecer a Deus, para que eu obedeça a Deus, muitas vezes eu vou precisar praticar a renúncia. Nós já falamos que a obediência agrada a Deus. Já falamos, por exemplo, que a obediência, ela deve ser manifesta em fé. É por fé que nós obedecemos a Deus. E aí da última vez, nós estávamos falando que a obediência a Deus, em algum momento, ela exigirá de nós que nós renunciemos. Nunca é gostoso, nunca é fácil renunciarmos, mas em algum momento da nossa vida cristã, obedecer a Deus será igual praticarmos a renúncia de algo. E é nisso que nós estamos falando. Eu quero continuar esse assunto hoje. Nós falamos, só para recapitularmos o raciocínio, usamos como texto base lá em Mateus, deixa eu só pegar certinho a referência, para que eu não me perca. Nós pegamos o Mateus capítulo 10 e começamos dentro do Mateus capítulo 10 a tirarmos algumas lições. Por exemplo, nós falamos que dentro dessa história de que a obediência ela pode nos levar à renúncia, nós vemos os primeiros 7 versículos de Mateus 10, que é quando Jesus envia os discípulos em missão. E Jesus disse a eles: olha, não percam tempo. Só para recapitular aqui, versículo 5 de Mateus capítulo 10. Assim esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações. Olha o que Jesus falou para eles: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos,
Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai esta mensagem. Qual mensagem? O reino dos céus está a vosso alcance. Então Jesus envia eles em uma missão e dá algumas regras, algumas diretrizes, para que eles fielmente obedecessem. Em cima disso, estou só recapitulando o que nós já pregamos sobre renúncia. Eu escrevi assim: no processo de obediência ao Senhor, devemos renunciar às distrações, os desvios de rotas, os atalhos, ou seja, ficarmos no caminho e na direção proposta. Então Jesus deu a eles regras que eles deveriam obedecer, igualmente nós. Temos que evitar os atalhos, as rotas, as tentações, para que fiquemos fielmente, renunciarmos essas propostas muitas vezes tentadoras. Mas já pregamos sobre isso, então eu reprego, só recapitulando. E aí também falamos em cima dos versículos 27 ainda de Mateus capítulo 10 ao 31, o Mateus 10, capítulo 10, versículo 27 diz assim: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Aí ele faz uma pergunta: não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. Aí ele faz outra pergunta: e quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso, não temais, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. É a mesma continuação onde Jesus continua dando diretrizes para os seus discípulos que em Mateus 10 foram enviados numa missão. Em cima disso eu coloquei: no processo de obediência ao Senhor, devemos renunciar o medo, a incerteza, a insegurança. Devemos confiar todo o cuidado ao Senhor, pois Ele sempre tem o controle de tudo e sempre fará o melhor. Aí agora eu vou entrar na lição nova, glória a Deus, ainda sobre esse assunto. Então, como eu estava dizendo, irmãos, no processo de obedecermos a Deus, muitas vezes teremos que renunciar. Na verdade, irmãos, todos os dias, sempre nós estamos sendo desafiados por Deus para renunciarmos algo, seja algo grandioso, hollywoodiano, que vai nos custar muito renunciarmos, ou seja algo aparentemente simples, às vezes um jejum. Irmãos, quanto jejum eu já quebrei na minha vida, que Deus tenha misericórdia da minha vida, porque aqui só eu que já fiz isso. É renúncia. Naquele momento eu fracassei, graças a Deus, quantos jejuns eu fui até o fim, glória a Deus. Mas eu já fracassei em jejuns. Eu não fui capaz de renunciar, por exemplo, um cafezinho. Lá estava eu num jejum de café preto, coisa simples para alguns, para outros talvez mais dificultoso, porque tem pessoa que ela fica sem ar, mas não fica sem o café preto. Outros não, outros o café preto é algo que ele toma apenas por sabor. Mas às vezes você está em jejum de um simples café preto, chega em um ambiente, aquele aroma, para quem gosta de café, aquele aroma começa a falar mais alto, aí você não resiste, dá uma olhadinha do lado, olha para Deus e fala: ô misericordioso, e vai lá e toma o café. Naquele momento eu não fui capaz de renunciar um café. Então seja, irmãos, num cafezinho, seja em algo maior, todos os dias nós seremos desafiados, em obediência a Deus, a praticarmos a renúncia. Nem sempre fácil, porém no processo de obediência a Deus, muito necessário e muito importante. Por exemplo, quando se fala de obedecer a Deus em relação à renúncia, eu anotei 3 pontos, espero que o tempo que eu tenho me permita falar desses 3. Por exemplo, existe um tipo de renúncia que nós praticamos
que é quando Deus pede. Então lá estamos nós em algum dia, pensando em Deus, filosofando, e aí Deus vem e fala com você. Pastor, Deus fala conosco? Fala, irmãos. Deus fala conosco de maneiras variadas. A maneira mais segura de Deus falar conosco é através do texto bíblico, das Escrituras Sagradas. Todas as vezes que nós estamos lendo, acessando a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Ali não tem erro, é o próprio Deus, através da sua palavra falando. Mas Deus fala conosco através de seres humanos. Deus fala conosco, irmãos, através de sonhos. Pastor, todo sonho que eu tenho é Deus falando comigo? Graças a Deus não. Porque tem sonho, irmãos, que nem você sabe explicar. Você começa sonhando em Paris, daqui a pouco você está na lua, daqui a pouco você está na praia, termina o sonho carpinando uma plantação de café. Você fala, rapaz, que bagunça. Graças a Deus, nem todo sonho vem de Deus. Nem todo sonho é Deus falando conosco. Mas Deus usa sonhos muitas vezes para falar conosco. Então Deus usa a Bíblia, Deus usa a boca de pessoas, Deus usa sonhos, Deus usa situações, acontecimentos. Ou seja, Deus usa maneiras variadas de falar conosco, mas que Ele fala, graças a Deus. Então de repente você está lá no seu momento, e Deus vai e fala com você, e Deus pede para que você renuncie a algo. Então existe um tipo de renúncia que nós praticamos e praticaremos ao longo da vida cristã, que é uma renúncia quando o próprio Deus pede. Pastor, o que que Deus pede? Aí é individual, é particular de cada um de nós, mas Deus pede. No texto bíblico nós temos um exemplo muito bom de uma renúncia que o próprio Deus pediu, que está lá em Gênesis. Se o Adriano, por gentileza, puder e quiser jogar aqui, Adriano, o Gênesis capítulo 22, é aquele episódio do Abraão, em que Deus pede para o Abraão algo, irmãos, não fácil de ser feito. Gênesis capítulo 22, vamos ler junto. Se os irmãos quiserem ler comigo aqui, aí nós lemos todos na mesma tradução. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão ao que, irmãos? A uma prova. Deus olhou para Abraão e falou, rapazinho, vou fazer um teste com você. Então o próprio Deus submete Abraão a uma prova, convocando-o. Olha o teste que Deus vai fazer com Abraão. Ô Abraão, ao que ele redarguiu, eis-me aqui, Senhor. Próximo. Então Deus lhe ordenou, toma Isaque, o teu filho, teu único filho. Ué, pastor, como assim único filho? O Abraão já não tinha Ismael? Sim, porém Ismael não era filho da promessa. O Ismael foi um filho que o Abraão teve em um momento de alma. O Abraão teve uma crise de incredulidade junto com a sua esposa Sara, uma crise de ansiedade, de impulsividade, uma crise de será que Deus fará mesmo? E aí eles deram um jeitinho brasileiro e o Abraão teve esse filho Ismael, mas ele não era filho da promessa. Por isso que diz que o Isaque era considerado o único filho, a quem tu muito amas. Aí vem o comando, e vai-te à terra de Moriá e sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Olha só, irmãos, que situação, que comando nada fácil que Deus estava pedindo para esse homem chamado Abraão. Irmãos, se fosse um automóvel de 600 mil reais, já não seria fácil. Vamos imaginar que o Abraão tivesse na época um automóvel de 600 mil reais e Deus falasse assim, Abraão, pega esse automóvel que vale 600 mil reais e dê de graça para alguém. Se fosse uma casa, um apartamento de 2 milhões de reais, irmãos, já não seria fácil. Deus chegasse para Abraão e falasse, Abraão, pega lá aquele apartamento que vale 2 milhões de reais e dê para o Guilherme de presente.
dê para o Vitor de presente, dê para o Vinícius de presente. Irmãos, já não seria fácil Abraão fazer isso. Só que o que Deus está pedindo, irmãos, é algo que não tem como mensurar o valor, a vida de um filho. Irmãos, quanto vale a vida de um filho? O dinheiro do mundo não é capaz de pagar. Porque nós que somos pais, e você não é, você será, nós sabemos quanto vale um filho, irmãos. Não tem dinheiro, não tem Elon Musk, não tem bilionário, a fortuna desses caras somadas é nada, perto de quanto vale um filho para cada um de nós. É o algo, junto com, para quem é casado com a esposa e com o marido, o algo mais valioso que nós temos. Então não era um carro, não era um dinheiro no banco. Deus falou: Abraão, pega o seu filho, o Isaac, e oferece-o em sacrifício, ou seja, tire a vida dele em holocausto a mim. É lógico, irmãos, Deus tinha um plano já nisso. Tanto é que nós conhecemos o desfecho da história, quando Abraão de fato ia fazer, obedecer, Deus bradou e disse: calma, Abraão, não precisa não, você já provou que me ama. E o próprio Deus não permite que o Abraão sacrificasse o seu filho Isaac, mas Deus testou, Deus provou o coração de Abraão. Então existem, irmãos, determinadas renúncias que o próprio Deus irá nos pedir. Deus estava pedindo para que o Abraão renunciasse o seu filho, e ele de fato iria fazê-lo. Olha o versículo 3, por gentileza, Adriano. Abraão levantou-se bem cedo, selou um jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda achou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho, rumo ao lugar que Deus lhe havia mostrado. Irmãos, a Bíblia é enxuta de detalhes. A Bíblia não revela se o Abraão tentou contra-argumentar com Deus. Eu acredito que sim, embora a Bíblia não diga. A Bíblia ela é enxuta, ela não dá os detalhes, ela não mostra os bastidores muitas vezes. Mas eu acredito que como homem, ser humano, o Abraão de repente tenha tentado falar com Deus a respeito disso. O Abraão tenha ficado cabisbaixo, talvez chorando nos cantos, porque o que Deus estava pedindo era algo muito difícil de ser feito. Mas como nós vemos o texto, ele iria fazê-lo. Ele iria de fato obedecer, renunciar àquilo que o próprio Deus estava pedindo. Então, na nossa caminhada cristã, existirá um determinado tipo de renúncia por obediência a Deus, que o próprio Deus irá pedir para cada um de nós. Aí é variado, irmãos. No contexto aqui de Abraão, era um teste se referindo ao filho dele. Lógico que tem todo um contexto, um ato profético nisso, mas não é o que nós queremos explorar aqui hoje. O que nós queremos explorar é a atitude do Abraão em realmente estar disposto a renunciar a algo que o próprio Deus lhe estava pedindo. Porém, irmãos, sempre que nós conseguimos obedecer e renunciarmos ao que Deus está pedindo, ainda que naquele momento doa, ainda que naquele momento pareça que eu vou sofrer um prejuízo, a médio e longo prazo, o próprio Deus se encarrega de estar nos honrando e nos recompensando por isso. Irmãos, Deus nunca pede algo, Deus nunca faz algo sem que Ele já tenha programado uma recompensa para cada um de nós. Só que todas as recompensas que Deus poderá nos dar, quer seja nessa vida, porque existem recompensas que Deus nos dá ainda nessa vida, ou quer seja recompensas que são as melhores, que nós receberemos na eternidade, sempre que Deus pede algo, já está envolto na obediência a isso, a recompensa, a premiação, a honra, que lá na frente, quer seja na terra ou na eternidade, que Ele irá liberar e derramar sobre nós, porque fomos capazes de, em obediência, renunciarmos a algo que o próprio Deus estava pedindo.
Então nós nunca perdemos. Então nós temos, irmãos, que sermos capazes, e aí é uma batalha, aí é uma dificuldade nem sempre fácil de vencermos. Nós temos que sermos capazes de vencermos as propostas da alma, como o Adriano estava aqui fazendo o momento dos dízimos e ofertas, ele falando que ele fez os cálculos, as contas, e que muitas vezes nessa hora vem a outra vozinha tentando nos convencer a de repente não devolver um dízimo, não praticar uma oferta por conta do orçamento. Mas seja em relação a dinheiro ou em qualquer situação, irmãos, sempre seremos capazes de obedecer, embora nem sempre fácil de fazê-lo. Não é a nossa realidade aqui hoje, mas quantas pessoas, irmãos, hoje, pode ser que amanhã seja, mas quantas pessoas são desafiadas por Deus, por exemplo, a fazerem a obra de missões? Irmãos, todos os dias em algum lugar, Deus está convocando alguém para ser um missionário. Hoje nós temos missionários no Brasil, temos missionário nas nações. Nós falamos outro dia aqui numa mensagem, eu conheci um homem de Goiás, irmãos, ele era fazendeiro. Lá no Goiás, no GO, junto com a sua esposa, ele tinha fazenda. E um dia Deus pediu para ele: olha, abre mão disso e vai lá para as Conchinchinas do Sul ser um missionário. Foi fácil para ele? Com certeza não. Mas ele foi, obedeceu. Quantos irmãos, homens, estão numa posição, começam a ganhar dinheiro? Quantos médicos, irmãos, estudam 9, 10, 12 anos? A hora que é a hora de começar a ganhar dinheiro como médico, quantos Deus fala assim: olha, você não vai ganhar dinheiro. Eu não permiti que você estudasse para abrir um consultório em Rio das Pedras e ganhar 50 mil por mês, se é que isso é possível. Eu permiti que você estudasse para que lá nas nações, lá nos países da África, lá nos países de menor estrutura, você usasse esse aprendizado e conhecimento para pregar o meu evangelho, curando feridas, tratando o machucado de pessoas. Quantos? Nem todos, mas quantos recebem de Deus, por exemplo, um chamado, uma vocação? Mas todos que conseguem obedecer, todos que são capazes de renunciar a algo em obediência a um pedido direto de Deus, a médio e longo prazo, irmãos, vem a recompensa, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, quer seja a recompensa da terra e principalmente a recompensa que todos, porque obedeceram a Deus, receberão o chamado galardão na eternidade, em nome de Jesus. Tudo bem? Glória a Deus. Deixa eu ler só esse texto aqui. Joga aqui, Adriano, por gentileza, o Romanos, capítulo 14, porque já que eu falei isso, dá tempo de eu citar esse versículo. Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Nós leremos o 10, o 11 e o 12. Olha só, Romanos 14, 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu igualmente, por que desprezas teu irmão? Pois todos, Celso, Sônia, Jonathan Leonardo, Gelson, Tiago, Vinícius, Luan, Adriano, pastor Cicero, todos nós compareceremos diante do que, irmãos? Do tribunal de Deus ou de Cristo. O que é isso? Pós volta de Jesus, Jesus voltou, segunda vinda de Jesus ocorreu, todos nós salvos passaremos pelo chamado tribunal de Deus ou de Cristo, onde lá, irmãos, será julgado a capacidade, a qualidade do nosso cristianismo nos 100 anos que nós vivemos aqui na terra. Estamos salvos, estamos garantidos na eternidade, mas será julgado por Deus qual foi a qualidade do meu cristianismo,
Quantas vezes eu fui capaz, por exemplo, de renunciar o que Deus estava pedindo? Adriano, versículo seguinte: porquanto está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará contas a Deus de si mesmo. Então, por exemplo, naquele dia, eu vou chegar diante do Senhor e o Senhor vai falar assim: Celção, eu quero ver o quanto você foi capaz, nos 100 anos que você viveu na terra, por exemplo, de renunciar, obedecer-me em renúncia quando eu, Deus, pedi. Então, todas as vezes, e se eu for capaz de obedecer nesse dia, quando Deus avaliar o meu cristianismo, se eu conseguir, e Deus me ajude que eu consiga, a renunciar quando Deus pedir, eu vou ser recompensado por Deus lá na eternidade. Dito isso, irmãos, então além de nós renunciarmos quando Deus pede, além disso, em segundo lugar, eu também devo renunciar quando tenho vontade, mas é pecado. Então existe a renúncia que é Deus quem pede. Deus fala assim: olha, eu, Deus, estou te dando uma palavra para você, faça isso. O Jonathan está lá em Piracicaba, de boa, e aí Deus coloca no coração dele assim: filho. Aí ele observa, ele vê uma senhorinha passando, e a julgar pelas vestimentas, ele entende que é uma senhorinha de menor poder aquisitivo, e vem no coração do Jonathan um comando de Deus: filho, pega esses R$ 200 que você tem na carteira, ou já não se usa mais dinheiro em carteira, esse dinheiro que você tem guardado, vá até aquela senhorinha e de repente entregue para ela. É um pedido de Deus. Fácil de fazê-lo? Depende do momento. Mas o Jonathan obedeceu, glória a Deus. Então existe um tipo de obediência, sendo bem repetitivo, para ficar bem cravado, que é quando o próprio Deus pede. Mas existe um tipo de obediência em renúncia, que nós praticamos, que é quando eu estou com vontade de fazer algo, mas pelo conhecimento do texto bíblico, eu descubro que isso é pecado. Então, embora eu estou com vontade de tomar o copo de água, de repente eu descobri na Bíblia que está escrito: não beberás água no copo, mas eu estou com vontade. Muita gente faz isso. Talvez outras vezes eu já fiz, mas agora eu descobri que pela palavra de Deus é pecado eu tomar água no copo. Embora estou com vontade, eu renuncio. Senhor, por amor a Ti, por amor à Tua palavra, eu vou abrir mão, eu vou renunciar esse meu desejo. Estou com vontade, mas como é algo desagradável a Ti, é pecado, irei não fazer. Renúncia quando o próprio Deus pede, mas também renúncia, irmãos, quando estou com vontade, mas eu descobri que é pecado. Algo que todos os dias igualmente nós somos desafiados a fazê-lo. Estarmos sempre abrindo mão de vontades humanas, renunciando àquele apetite, renunciando àquele desejo, sendo que eu entendi pelo texto bíblico, pela palavra de Deus, que aquilo é pecado. E eu coloquei um texto aqui, que está lá em Levítico 18, que diz assim, joga aí, Adriano, Levítico 18, o versículo 1 em diante, por gentileza, até o versículo 5, olha o que diz, aleluia, Levítico 18, versículo 1, travou aí? Oh meu Deus, é misericórdia de nós, viu? Levítico capítulo 18, senão eu leio aqui mesmo. Se aparecer aí, você me avisa. Olha só o versículo 1. O Senhor Deus mandou Moisés comunicar aos filhos de Israel o seguinte: eu sou Yahvé, vosso Deus. Não procedereis como se faz. Aí sim, hein? Glória a Deus.
não procedereis como se faz na terra do Egito. Qual o contexto, irmãos? Israel está sendo levado do Egito para a chamada Canaã, a terra prometida. E lá essa chamada Canaã já era habitada por povos que tinham estilo de vida totalmente desagradável a Deus. Então Deus está levando o seu povo para lá para que tenha um estilo de vida padrão de Deus, e não que eles fossem contaminados pelo padrão de vida estragado daquelas nações que lá já moravam. Então, olha só, não procedereis como se faz na terra do Egito, onde vivestes. Não procedereis de acordo com o costume da terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis as suas práticas, mas andareis segundo as minhas normas, e guardareis os meus estatutos, e por eles vos conduzirei. Eu sou Yahvé, o vosso Deus. Guardareis os meus estatutos, as minhas normas. Quem os cumprir encontrará neles a vida. Eu sou Yahvé até aí. Deus está dizendo: vocês estão indo para um ambiente que vocês serão seduzidos, vocês serão tentados a fazer como eles, mas eu não quero que vocês façam como eles. Deus está dizendo: eu quero que vocês tomem atenção. E aí Deus vai dar em outro contexto uma série de regras como eles deveriam se comportar. Então existe uma renúncia, irmãos, que é quando eu até tenho vontade de fazer algo, porém é algo pecaminoso. Quantas vezes, irmãos, nós somos tentados na vida a fazermos algo, especialmente duas coisas que geralmente, ou três, que pode fazer o ser humano ser muito tentado a fazer algo, até que ele descubra que aquilo é contrário à vontade de Deus. Situações em que prometem para nós muita rentabilidade financeira. O ser humano, nós na nossa natureza humana, nós somos atraídos a uma rentabilidade financeira, até que descobrimos que, embora aquilo me trará muito dinheiro, mas é contrário à vontade de Deus. Eu terei que fazer uso de meios não aprovados por Deus, então eu renuncio. Hoje o presbítero Mário, na pregação de manhã, posso falar porque ele pregou, está gravado, ele dizendo que agora no começo do ano ele tinha que pagar alguns produtos que ele havia comprado para a empresa dele, a marcenaria. E quando ele ligou lá para fazer os pagamentos que haviam sido parcelados, a resposta do atendente foi: olha, você paga a primeira no Pix, porém as outras duas parcelas aqui consta que já está quitado. Então no sistema diz que você não nos deve nada, mas ele sabia que ele não tinha pago. E ele falou: peraí, que proposta maravilhosa, o rapazinho está dizendo que no sistema eu não devo mais nada, paguei a primeira no Pix conforme o acordo, porém as duas outras consta que já foi paga, uhul! Mas ele sabia que ele não tinha pago, e a consciência cristã dele falou mais alto, e aí aí o rapaz conseguiu, e aí os outros dois boletos normalmente seriam enviados para ele. Ele poderia ter aproveitado aquela oportunidade, e ele até brincou aqui de manhã, falou: olha, provisão de Deus, é Deus agindo. Ele poderia ter feito na humanidade? Poderia, mas ele não sentiu paz, porque ele entendeu que ele estaria fazendo uso de algo não autorizado por Deus. Eu conheço um pastor amigo meu, que foi o ano passado tentado na hora de fazer a declaração do imposto de renda, colocar uma informação não verdadeira. O contador falou assim: olha, se você colocar essa informação, vai vir X reais de restituição para você. Mas era mentira, não era uma informação verdadeira. E ele falou: olha, melhor não, então deixa sem restituição, se tiver que pagar um pouquinho a mais eu pago, mas eu não vou fazer uso, irmãos, de coisas não autorizadas por Deus. Então, por exemplo, a área financeira é uma área que nos tenta muitas vezes, mas se é pecaminoso,
eu vou renunciar, eu vou abrir mão daquela possibilidade. Uma segunda, área sexual, irmãos, dinheiro e área sexual continua dominando a humanidade, continua controlando o ser humano. Quantos, por conta de um prazer sexual ou algo parecido, perdem a chamada bênção de Deus? Aí eu conheço o texto bíblico, a proposta é tentadora, mas é pecaminoso. Vou renunciar, vou abrir mão daquilo, vou abrir mão de um prazer, mas vou agradar o coração do meu Deus. Uma terceira, o poder. O ser humano gosta de poder, o ser humano gosta de governar, o ser humano gosta de ter uma posição em que ele mande. E quantos, em nome disso, rompem com a palavra de Deus? Opa, uma proposta de governo, uma proposta de poder estar me sendo oferecida, mas espera aí, eu vou ter que contrariar o meu Deus? Eu vou ter que abrir mão da vontade do meu Deus? Melhor não. Então vou renunciar de repente essa posição, essa função, vou continuar lavando o banheiro na empresa, não vou ser poderoso, mas de repente continuar com Deus sorrindo para mim, em nome de Jesus. Se eu puder ter uma posição com Deus sorrindo, aproveitaremos. Mas se for para ter uma posição maior, sem Deus sorrir para nós, melhor não, irmãos. Melhor Deus sorrindo e feliz conosco do que o contrário. Então, existe uma renúncia que o próprio Deus pede, existe uma renúncia que é quando eu estou com vontade, porém ela é pecaminosa diante de Deus. Eu separei mais 2 textos para ler, mas eu não vou ler por causa do horário, e eu já vou para a terceira renúncia, que é quando eu posso. Essa eu posso. Eu posso pegar um copo d'água, mas eu entendo que mesmo podendo, naquele momento, é melhor que eu não faça. Então eu renuncio, mesmo podendo. Não tem problema nenhum. Se eu pegar um copo d'água e beber, a Bíblia não condena, não vou estar cometendo nenhum crime, Deus não vai ficar infeliz comigo, mas de repente, naquele momento, naquela situação, eu estou entendendo que é melhor não fazê-lo, então eu renuncio, eu abro mão. E esse texto eu vou ler, por gentileza, Adriano, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, o versículo 7 em diante. O contexto ali é se o cristão poderia comer, no contexto da época, se o cristão poderia comer carne sacrificada aos ídolos ou não. Olha só, no entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns ainda acostumados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. É o contexto da conversa. E como a consciência deles é frágil, eles deixam se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Olhem para mim. Paulo está dizendo, eu, Paulo, que já caminho com Jesus há um bom tempo, eu, Paulo, tenho conhecimento e maturidade para o contexto da época, para saber que comer carne consagrada aos ídolos não me fará nem mais santo, nem menos santo. Consciência de Paulo. Próximo. Contudo, ele dá um alerta para eles, tendes cuidado, para que o exercício da vossa liberdade. Por que exercício da vossa liberdade? Porque Paulo sabia que enquanto cristão, eles poderiam comer dessas carnes, para o contexto da época, sacrificada aos ídolos. Era carne. Era, nos dias de hoje, era contra filé. Ah, mas foi sacrificada aos ídolos. Mas é carne, é contra filé, é picanha, é colchão duro, colchão mole. Mas ele dá um alerta, vocês são livres para fazê-lo. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. O que ele quer dizer com isso? Eu sou um cristão maduro,
O Emengardo ainda não é. O Emengardo está começando a caminhar com Jesus agora. Ele ainda não acessou a palavra de Deus. Ele talvez não tenha o mesmo conhecimento que eu. E ele de repente vê o Celção, num contexto ali, comendo aquele tipo de carne que foi consagrada aos ídolos. E o Celção está lá, ó, glória a Deus por essa provisão. Como essa carne está saborosa. E o Emengardo que está começando a caminhar com Jesus e que não tem a mesma maturidade e conhecimento bíblico, fala assim: peraí, o tal do Celso não é de Jesus? O tal do Celso não caminha com Jesus? Como pode ele estar comendo esse tipo de alimento? Ou seja, por causa da minha atitude, para que a minha liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Por que fraco? Porque ele ainda é imaturo. Ele está começando a caminhar na fé. Ele ainda não tem o conhecimento bíblico necessário para entender que nesse contexto da época não teria problema eu comer aquele alimento. Comer aquele alimento não seria pecado diante de Deus. Mas o fraco que está começando não tem esse discernimento. Próximo. Tem barulho aqui, irmãos. Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada, novo convertido, uma pessoa que ainda não tem um conhecimento da Bíblia, porquanto se alguém que tem a consciência fragilizada, vou colocar em vez de vir a ti, ver você que tem este conhecimento comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, porque em Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Qual o contexto? Paulo está dizendo: rapaziada, eu, Paulo, tenho maturidade para pegar essa carne que para o contexto da época foi sacrificada àquele ídolo, e eu sei que eu posso comê-la, mas se o fato de eu estar comendo esse alimento vai gerar escândalo, vai fazer com que o meu irmão mais fraco na fé se escandalize e até perca o ânimo de servir a Deus, então eu, Paulo, vou abrir mão desse direito. Eu não vou comer carne sacrificada aos ídolos, Paulo está dizendo. Eu vou comer serraia, vou comer rúcula, vou comer chuchu, vou abrir mão de algo que eu posso fazer. Mas se fazer vai gerar escândalo, se fazer vai fazer com que esse menos entendido da Bíblia abandone Jesus, eu quero ele com Jesus, então eu vou me privar de um direito que eu tenho, mas que para o bem comum de todos eu não o farei. O contexto aqui é carne consagrada no contexto aos ídolos, mas no nosso dia a dia são tantas situações, irmãos, coisas que nós pela Bíblia não é proibido fazermos diretamente, mas a pergunta é: devo? Não agradar a Deus, mas vai glorificar o nome de Deus naquele momento eu fazer? Vai honrar o meu Deus eu fazer aquilo? Poderíamos dar vários exemplos, mas eu acho que nós já entendemos. Existem renúncias que eu farei porque o próprio Deus pede. Existem renúncias em obediência que eu farei porque eu estou com vontade, mas é pecado, vou abrir mão. E existem obediências, renúncias em obediência que eu poderia fazer, eu poderia praticar aquilo, mas para não gerar escândalo, para não ferir a mente, a fé daquela pessoa que está começando, eu vou abrir mão, vou preferir não fazê-lo, para que o nome do Senhor seja glorificado e essa pessoa não se sinta escandalizada. Irmãos, não é porque a Bíblia não proíbe que eu posso sair fazendo. Eu tenho que avaliar o contexto, eu tenho que avaliar o todo, as pessoas que estão ao meu redor, a minha família, a comunidade a qual eu pertenço, enxerga de que maneira aquilo. Tá? Se alguém me ver fazendo isso, embora pelo texto bíblico eu posso, mas se alguém me ver fazendo isso, como essa pessoa se sentirá?
Ah, não estou nem aí, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Essa não é bem a percepção bíblica do cristianismo. Então Paulo está deixando bem claro que existem renúncias que nós faremos, mesmo podendo fazer, mas se vai causar mal-estar entre os demais, eu vou abrir mão, vou renunciar o fazer aquilo em nome de Jesus. Tudo bem, irmãos? Ou seja, obedecer a Deus em determinada situação vai exigir de nós renúncia. Dependendo do contexto, vamos ter que renunciar para a glória do Senhor. E o bom é que o mesmo Deus que estabelece é o mesmo Deus que irá nos capacitar, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos hoje com o relógio um pouco apertado. Vamos ficar de pé. Aumenta um pouco aí, Adriano. Nem vou pedir para o louvor vir à frente agora. Agora eu estou com vontade, mas por causa do não passarmos do horário. Tu és adorado, Jesus. Maravilhoso é o teu nome. Maravilhoso é o teu nome, Espírito Santo. Tu és adorado, Jesus. Senhor, nós queremos obedecer o Senhor. Nós queremos ser uma igreja, um grupo de irmãos. Queremos ser um cristão que obedece ao Senhor, que obedece a tua palavra. Ah, Espírito Santo, nós ainda temos dificuldades. Eu tenho. Quantas vezes eu me pego te desobedecendo? Quantas vezes eu me pego de repente não sendo capaz de renunciar a algo? Mas obrigado porque tu és aquele que nos capacita. Então ajuda-nos, Espírito Santo, a identificarmos a tua voz doce, a tua voz maravilhosa que fala conosco. Deus, que quando o Senhor nos pedir algo, que quando o Senhor nos der um comando, que nós sejamos capazes de fazê-lo para a tua glória. Que quando nós estivermos com um desejo de algo, mas se esse algo é pecaminoso, ajuda-nos, Deus, a renunciarmos isso. E naquilo, Deus, que é possível, naquilo que nós temos autorização, liberdade de fazer, mas se o fazê-lo vai causar mal-estar, vai ferir a consciência do irmão fraco na fé, o novo convertido, capacita-nos a renunciar a essa liberdade também. Nós estamos aqui porque nós te amamos, nós estamos aqui porque nós te adoramos, nós estamos aqui porque tu és o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te adoramos, Espírito Santo. Tu és o Deus maravilhoso, o Deus poderoso. Tu és exaltado, Jesus. Aumenta em nós esse desejo, aumenta em nós essa capacidade de fazermos do teu jeito. Senhor, que nós não continuemos fazendo do nosso jeito. Muitas vezes, Deus, fazemos sempre do nosso jeito, sempre a nossa vontade que prevalece. Ajuda-nos, Deus, a renunciarmos às nossas vontades quando necessário, para fazermos do teu jeito, do teu jeito, do teu jeito. Oh, Espírito Santo, conduz as nossas vidas. Tu mesmo dissestes que nós precisaríamos andarmos na direção do Espírito. E se andássemos na direção do Espírito, não satisfaríamos, não cumpriríamos as concupiscências, os desejos, os apetites da nossa carne. Tua palavra disse que se nós fôssemos guiados pelo Espírito, então nós seríamos cristãos maduros, ruios, filhos de Deus. Te amamos, Espírito Santo, te amamos, te amamos, te amamos. Capacita cada um de nós, homens e mulheres, jovens e crianças, a fazermos do teu jeito, se possível sempre. Te amamos, Espírito Santo, te amamos, Espírito Santo. Adoramos o teu nome, adoramos o teu nome, adoramos o teu nome. Tu és maravilhoso, bendito, soberano, poderoso. Aleluia, aleluia. Tu és exaltado, Jesus. Te damos a honra, te damos a glória, te damos a adoração em nome de Jesus. Amém, querido? Se assente, por gentileza. Você que está aí na live, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.